Deixa eu te falar, eu vou começar fazendo uma pergunta que talvez seja fácil de você responder. Eu tenho a minha resposta, mas eu quero Vamos ouvir de lá. você primeiro. Paul McCartney é o artista vivo mais importante que nós temos hoje? Sim, na lata, sim, eu Na acredito que lata. sim, porque muita gente vai. Há ainda uma dúvida entre Paul McCartney e Bob Dylan, né? Seriam assim, os dois que estariam num patamar acima de outros gigantes que estão aí também, Steve Wonder, Elton John, Brian Wilson, etc. Mas o Paul, na minha opinião, ele se mostra, é, ele dialoga com novas gerações de uma forma mais intensa nos últimos 30 anos do que o Robert Zimmerman faz. É Sim. lógico que o Dylan tem uma importância gigante, mas eu acredito que o Paul ele se manteve numa produção incessante e relevante ao longo desses últimos anos que o coloca nesse patamar, assim, nesse topo do ranking. É. E E eu você? acho. Já que você falou eu- que você tinha sua resposta? Sim, com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Embora eu ame Bob Dylan e reconheça a sua relevância para a história da arte ocidental, Bob Dylan é menos palatável que o Paul. Em consequência disso, o Paul consegue, na minha humilde opinião, abranger o maior número É. de pessoas para a sua obra. Né? Esse ponto é excelente, né? A comunicação, né? O último show que o Paul deu aqui em Belo Horizonte, eu me lembro, foi minha mãe, meu pai, assim, uns primos, minha tia, É isso pessoas que não iriam num grande show do Dylan. Eu do iria, Dylan. lógico, amo o Claro, Dylan, tem nós meu coração. iríamos. Nós iríamos. Mas Mas minha esposa não iria num show do Dylan, por exemplo. E ela adora música também, tudo, mas ela não dialoga ali com a arte produzida pelo Dylan. Aquela coisa tem uma certa cisma com a voz, com o timbre, né, e sim, tal, causa uma certa estranheza. As músicas que eu mais ouço do Dylan aqui em casa são as músicas dos anos 60, tanto as acústicas quanto as elétricas, mas mais as músicas dos anos 60, uma ou outra mais contemporânea e tudo. E é isso, a comunicação, justamente isso. Então o Paul, os dois têm a sua relevância, estão em patamares diferentes, mas o Paul atinge muito mais pessoas com a sua obra, né, com a sua arte. E hoje é dia exatamente. de reverenciá-lo, né, cara? Não, Exatamente, cara. cara, nós somos felizardos, eu costumo dizer isso, eu falei isso na live do Bob Dylan e repito agora, me parafraseando. Como é bom estar vivo nesse momento em que a gente É, tem Paul McCartney produzindo ainda, né? E é. esse Bob Dylan, enfim, é muito bom isso. Sal, até falei ontem na live com a Daniela Zupo, né? Fizemos lá o playlist do Paul McCartney. Isso, Está lá no Spotify, pode procurar playlist. isso, Fiz uma versão estendida e uma versão reduzida. Porque eu eu não vi, consigo reduzir. Não dá, cara. 20 e poucas canções para Paul McCartney, não é dá. muito Não pouco. dá. Você Não dá. conseguiu fazer 79 na estendida? Ainda não, nem tentei. Eu deixei ela em 49, mas vou pôr 30 lá a mais. Isso aí vai ser uma delícia, que aí vai Claro, aliviar meu coração pra caramba. tá Mas ótimo. mas assim, eu coloquei que o Paul, isso foi uma matéria que eu li em 2001 no Jornal do Brasil, quando saiu a caixa Wingspan, que o Paul é um gênio que sobreviveu à vida. É Porque você verdade. morrer jovem é canonizador. Você se canoniza, os seus delitos são perdoados, né? Você fica ali com aquela imagem da juventude e tal. Mas você permanecer produzindo e ainda ser reconhecido enquanto gênio, enquanto esse nível que ele tem em vida, é difícil demais, é algo É. muito complicado. E ele venceu, inclusive, preconceitos que foram colocados sobre sua obra, uma certa má vontade dos críticos sobre a sua obra no início da carreira, sobretudo. E Totalmente. hoje a obra dele envelhece cada vez melhor. Um disco como o Run, por exemplo, que na época foi defenestrado, hoje ele soa cada vez mais fresco, mais novo. O indie rock, por exemplo, vai beber nele, vai reverenciá-lo. As mulheres vão redescobrir a obra do Paul e ver como ele
já cantava vários temas que hoje são muito caros, mas que na época parecia, ele é muito doce, ele é muito fofinho, essa coisa dele com a Linda, o roqueiro que é familiar, né, que viaja com a sua esposa, que nunca dorme sem a esposa, que não tá quebra o quarto, que não quebra quarto de hotel. Cara, que não quebra quarto de hotel, que não tem essa transgressão, e foram ver que a transgressão dele foi outra. Era uma outra coisa mais conciliatória. Então ele conseguiu vencer todos esses preconceitos. E hoje, quando a gente vai revisitar a obra do Paul McCartney, eu falo isso, foi uma frase da minha esposa, a Alessandra, quando ela foi agora, já que essa coisa da playlist e tal, ela também foi ouvir todos os discos do Paul. Ela falou uma coisa muito interessante. Fala, cara, ouvindo a obra do Paul, não fica para mim só a genialidade dele, mas também o caráter do cara. Caramba, é isso mesmo. Ela transparece até o caráter. E é sensacional isso, né? Ele pode ter, podem querer incluí-lo a pecha que for nele, mas o caráter dele, o quão ele ele é carinhoso, né, com as causas que ele abraça e como ele tem essa preocupação e tudo. E é um cara que fala do amor, sempre fala do amor, como os Beatles falaram. Ele trouxe isso para a carreira solo dele e perpetuou isso, né, ao longo dos anos, que é o amor, que é um dos sentimentos mais lindos que nós temos. Cara, e se o amor é brega, bicho, eu sou brega pra caramba, eu sou Paul McCartney e não abro, cara. Aquilo, né? Isso, Silly Love Songs, what's wrong with that? I like to know, because here I go again. O João Paulo tá até comentando aí, que foi comigo no último show do Paul aqui no Mineirão. E é interessante, Sal, que o Paul, ele tem um lado confessional nas suas letras que muitas vezes ele nega. E ele nega também por um sentimento bonito, que ele fala, eu não quero que essa canção seja uma canção minha, sobre mim. Eu quero que ela seja de todo mundo, que ela se comunique com todo mundo. Né? Então, por isso que às vezes ele tem uma dificuldade de falar, não, isso aqui eu fiz realmente para tal episódio da minha vida, não sei o que, não sei o que. Mas, também, ouvindo de novo toda essa discografia do Paul, eu vejo como que é possível contar a vida dele a partir das suas canções. Tá ali a chegada da Linda, o grande amor dele pela Linda, a despedida dele da Linda no Flaming Pie, que é uma das coisas mais belas. Depois, a tentativa dele de fazer um disco terapia no Run Devil Run. A chegada da Heather, Back to Sunshine Again. Depois, as confusões da Heather, né? A golpista, salafrária, psicopata da Heather. Falar igual o Peninha aqui agora. Vou dar uma... Aí você tem que fazer assim, né? Golpista, salafrária, psicopata. Mau elemento! Vomitante! Então, assim... Grande Peninha. E assim, aí vem o Chaos and Creation e a despedida dele também para Heather de um jeito lindo, como Gratitude, né? Ou seja, você me amou quando eu vivia só de uma memória. Agora eu poderia deixar de te amar por conta de tudo que você está me fazendo, mas eu não posso fazer isso com o meu coração, eu não quero colocar essa pedra nele, então lindo. Eu posso sentir por você gratidão. E depois a chegada da Nancy, né? Aí é o Valentine, é o Kisses on the Bottom, é o Fireman, o Electric Arguments, é o Neil, é essa fase que ele tá até hoje, né? Então você consegue até contar a história dele e vários outros elementos. O final dos Beatles, o McCartney 1, o final dos Wings, o McCartney 2, a pandemia, o McCartney 3. Pode crer. Tudo ali, cara. Ele consegue também ser confessional. E aí é aquela coisa, quanto mais confessional também ele mais, Paul, a gente ama essa música, cara, porque você é mais próximo da gente do que muito parente, porque você tá aqui fazendo a trilha sonora da nossa vida, cara, dando voz aos nossos sentimentos, bicho, entendeu? A gente oferecendo essas canções, nos alegrando, nos divertindo, nos fazendo amar, nos fazendo sorrir esse tempo todo. Por isso que, cara, long live Paul McCartney.